Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje eu quero estar conversando com vocês a respeito de um assunto fundamental que é extremamente importante para as nossas vidas, sejamos homens, mulheres, crianças, pais ou mães, independentemente da nossa condição, do papel que exerçamos, do tipo de vida que a gente leve. É fundamental que a gente tenha aquilo que se chama autoestima, né? Uma autoestima adequada, uma autoestima que nos eleve, que nos faça sentir mais seguro, com maior grau de autonomia, onde a gente possa desenvolver a nossa vida de uma maneira segura, confortável e que nos dê resultados tanto na área financeira quanto em qualquer outra área, resultados positivos, né? A autoestima, o principal significado dela é a confiança na eficiência da nossa mente. O quanto você acredita naquilo que você pensa, o quanto você acredita nas informações armazenadas na sua mente, vamos dizer de maneira positiva, né? Porque a nossa mente ela é bombardeada todo o tempo, foi e continua sendo bombardeada por uma série de informações, palavras, conceitos que nos acompanham por toda a vida. Sejam essas informações, esses conceitos, positivos ou negativos, nós vamos carregar isso para a vida toda. A questão é como nós vamos lidar com aquilo que se tornou um autoconceito negativo. Como é que nós vamos lidar com aquilo que se tornou problema nas nossas vidas? Pensamentos limitantes, né? Pensamentos que nos impedem de crescer, de sermos felizes, de alcançarmos resultado financeiro, de termos uma vida estável, segura e feliz. Então, a nossa mente, ela é o campo, né, onde todas as informações, conceitos, etc., são estabelecidos e a partir daí nós estabelecemos, nós sentimos, pensamos, sentimos e executamos aquele determinado comportamento, né, que tem a ver com aquilo que nós pensamos. Então, nós precisamos entender que confiarmos na nossa mente é fundamental, confiarmos na nossa capacidade de pensar, de avaliarmos os nossos pensamentos e de então estabelecermos um padrão adequado daquilo que pensamos sobre nós, daquilo que pensamos sobre a vida, daquilo que desejamos, daquilo que acreditamos ser capaz ou sermos capazes de experimentarmos na nossa vida. Na nossa mente, nós temos um exercício de aprendizado. Então, uma questão do aprendizado é nós termos a capacidade de avaliar aquilo que estamos pensando sobre nós, né, ou sobre as questões à nossa volta, identificarmos esses pensamentos e decidirmos em nosso favor, né, podermos tomar decisões que vão nos favorecer e, com isso, então, fazer as escolhas adequadas, né, aquelas escolhas que vão nos beneficiar. Nós precisamos entender que a autonomia, a autonomia está muito ligada a essa questão da autoestima. A autonomia é eu me tornar minha prioridade, eu ser, eu olhar para mim como e desenvolver a minha vida acreditando em mim e acreditando no meu sucesso, acreditando na minha capacidade e colocando em prática a capacidade, as habilidades, de maneira que eu tenha retorno, tanto financeiro quanto emocional. Então, é aprender a fazer as escolhas adequadas em relação àquilo que eu penso, aquilo que eu adquiri no passado, de conceitos, de aprendizado, etc. E então, tomar decisões apropriadas, né? Decisões adequadas, de novo, que me favoreçam, né? De repente, quando a gente fala sobre isso, fica a impressão, né, do egoísmo, mas vai muito além disso, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de acreditar em mim, de acreditar na minha capacidade, de acreditar nas minhas habilidades, de lançar fora da minha mente ou procurar
evitar os pensamentos limitantes, aqueles que eu vi lá na infância, né? Aquilo que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, de professores, de pessoas significantes, pensamentos limitantes que muitas vezes vão nos direcionando a vida. Nós pensamos de forma limitante e sentimos e agimos para cumprirmos aquela profecia, né? A psicologia chama de profecias autorrealizadoras. Pessoas com importância, significado na sua vida, disseram coisas sobre você que marcaram, né, indelevelmente a sua mente, e ainda hoje são vozes internas que você busca seguir, que você busca cumprir aquela profecia, aquilo que foi declarado sobre você, e você vai pela vida muitas vezes tendo oportunidades, tendo possibilidades, mas nunca escolhendo aquilo que vai te beneficiar. Ou muitas vezes se boicotando, né, se auto-sabotando, você consegue ir até uma determinada posição, você consegue ir até um determinado caminho, mas ali naquele momento que o resultado está próximo de acontecer, em que a sua vida está próxima de, 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 de ter uma mudança, né? De novo, seja financeira, circunstâncias, relacionamentos, oportunidades, estão ali diante da sua porta e você não consegue abrir a porta e se apossar daquela nova oportunidade. Então, nós precisamos todo o tempo estarmos medindo aquilo que pensamos. O pensamento, esse pensamento que eu estou tendo a meu respeito nesse momento. Quando eu digo a meu respeito, estou falando de decisões, de circunstâncias onde eu preciso escolher com quem relacionar, de que maneira responder aquilo que está sendo colocado. Então, eu tenho segurança emocional, eu tenho uma segurança interna que me permite pensar a meu respeito de maneira adequada, porque a autoestima não é você pensar de você além do que convém, além do que seja realidade, mas é você pensar de maneira adequada sobre você. É você imaginar na sua mente aquilo que realmente você é, de ter então a capacidade de escolher adequadamente e de se beneficiar com essas escolhas, sem passar por cima das pessoas, sem brigas, sem disputas, apenas sendo você e experimentando sucesso e realizações. E ter a capacidade de lidar com mudanças, né? De você entender que muitas vezes a mudança ela é necessária. Mudança de comportamento, às vezes mudança geográfica, mudanças que vão te beneficiar e te propiciar novas oportunidades. Então, quando você fica parado no mesmo lugar, e estou dizendo no aspecto emocional, você paralisado ali vai colher os mesmos resultados que tem colhido até então. Então, uma mudança efetiva, uma mudança emocional, uma mudança comportamental é aquilo que vai propiciar você a alcançar os novos resultados. Mas para isso a sua mente precisa estar treinada, você precisa estar capacitado, se capacitando a pensar de maneira positiva, né? Então a autoestima ela tem a ver com a saúde da sua mente, né? Quais são os pensamentos que ocupam a sua mente na maior parte do tempo? Quais são os pensamentos que ocupam a sua mente quando você é desafiado para um novo passo na sua vida? Quando você é desafiado para ter uma nova oportunidade, seja no emprego, no relacionamento, em relação a uma viagem, ou seja, quais são os pensamentos que ocupam a sua mente? Você se considera habilitado, capacitado para aquele desafio? Claro, existem coisas que a gente realmente ainda não aprendeu, ou situações que nós não vamos lidar muito bem com elas, então você precisa ter muita consciência da sua realidade. Isso também é fundamental. A consciência, quer dizer, a percepção daquilo que é real, daquilo que está acontecendo, né, e que você é capaz de fazer e de viver. Então, com isso também é necessário um claro senso de identidade. Então, é saber quem é você. A pergunta, uma das perguntas mais importantes que nós precisamos responder para nós mesmos
é quem sou eu. No consultório, trabalhando com essa questão da identidade, muitas vezes a pergunta é feita, né, ao indivíduo: me diga quem é você, me dê 5 características positivas a seu respeito. E a pessoa fica ali, na maioria das vezes, tentando pensar em 5 características, 5 aspectos positivos da sua vida, e saem 2, 3, e é difícil. Aí você pede ao contrário: então me diga aí quais são as 5 características negativas. Aí saem 10 negativas. É impressionante como uma grande parte das pessoas vão ter facilidades, né, em se perceber ou perceber as características negativas, tendo dificuldade de declarar aquilo que é positivo a seu respeito. Então, esse senso de identidade, ter a capacidade de responder quem sou eu. Claro que isso passa por uma questão prática. Então, eu sou José Mauro da Costa Pereira, minha carteira de identidade é X, né? Sou casado, tenho 3 filhos, enfim, coisas que a gente vai. É, tem lá o CPF, e nasci no Rio de Janeiro, tenho tantos anos, e etc. Isso também faz parte da nossa identidade, mas a identidade vai muito além disso, né? É eu saber quem eu sou, é eu ter segurança em relação a pensar sobre mim, em relação a mim mesmo. E ter a ideia, a convicção de que eu tenho competência naquilo que eu estou fazendo. Claro que não tô sugerindo aqui uma coisa aleatória, né, sem base. Então, procurar trabalhar com aquilo que eu sei que eu faço muito bem. Se eu faço muito bem aquela coisa, é eu saber que é, eu sou competente naquilo que eu faço e procurar me treinar, me aperfeiçoar naquela função, naquele comportamento, aproveitando as oportunidades que me são dadas. Então, esse senso de competência, ele é fundamental para me propiciar a alcançar resultados financeiros na minha vida. Um dos pilares da autoestima é a certeza, a segurança que se tem de que somos capazes de providenciar resultado financeiro, de termos condições de sustentarmos a nós e a nossa casa, a nossa família. Então, o senso de autoestima ele é importantíssimo nesse aspecto de resultado, né, de competência, de habilidades que vão sendo desenvolvidas e nos capacitando a uma vida de excelência, a uma vida de oportunidade. O outro baluarte, a outra característica fundamental na autoestima é a ideia de que eu mereço ser feliz. E eu vou escolher coisas, eu vou escolher pessoas, eu vou escolher oportunidades onde essa sensação de felicidade irá acontecer. Quantas pessoas infelizes, quantas pessoas adoecidas emocionalmente porque têm uma autoestima debilitada, uma autoestima enfraquecida, uma autoestima rebaixada. A autoestima, um outro aspecto, é que ela tem fatores internos e fatores externos. Os fatores internos, eles, claro, residem dentro do indivíduo e eles são gerados pelo próprio indivíduo, que são as suas ideias ou as suas crenças, as práticas ou o seu comportamento. Aquilo que, mais uma vez, ocupa a sua mente. Quais são as ideias que você tem a seu respeito? Quais são as ideias que você tem em relação à vida? Quais são as ideias que você tem em relação às oportunidades? O que é que no que você acredita? E aí não é uma questão de fé, de religiosidade, mas quais as crenças que você mantém, né, e que acabam determinando os resultados que você desenvolve, que você obtém. Então, são crenças limitantes, são pensamentos limitantes, ou são pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de competência, pensamentos de habilidades, né? E essa capacidade, né, que te leva a uma prática e a um comportamento efetivo de grandes resultados. E os fatores externos
eles são verbais e não verbais, aquilo que você escutou a seu respeito, né? Ou aquilo que você sentia que pensavam sobre você. Existe um ambiente que fica formado à nossa volta, na nossa casa, em outros ambientes externos à casa, né? Nas escolas, nas igrejas, no grupo de amigos, e muitas vezes a gente percebe que há ali uma coisa não verbalizada, né, que é negativa, que está falando sem voz a nosso respeito de uma maneira negativa. Então, vozes audíveis e a voz do ambiente que nós muitas vezes introjetamos e que nos prejudica, né, ou nos beneficia, dependendo se forem vozes positivas, pensamentos positivos, nós vamos, em relação a quem somos, nós vamos obter os resultados pretendidos. Se essas crenças, vozes internas permanecem, né, aí o resultado vai ser negativo. Pessoas que muitas vezes nos desqualificam por dificuldades que a gente tem em algum comportamento que a gente tenha. Eu, por exemplo, se eu for jogar bola, vai ser um desastre, né? Não tem jeito. Eu sei que eu sou péssimo, que não é que seja péssimo, eu sou incapaz. Então, isso não é um problema de autoestima baixa. Quando eu digo eu sou incapaz de jogar bola, né, de maneira adequada, né, com algum resultado positivo. Então, quando eu digo isso, eu estou tendo a capacidade, a habilidade de fazer uma avaliação extremamente adequada sobre mim. Eu não tive treino, não joguei muito pouco quando criança, né? E sempre me sentindo inadequado em fazer aquilo, né? Em estar com a bola nos pés, sem saber o que fazer com ela. Então, não adianta eu agora dizer para vocês, não, eu jogo bem. Não, não jogo, não me atrevo a participar de um time, né? E não vou fazer isso de jeito nenhum. Existem outras situações em que eu tenho habilidades. Então, eu vou fortalecer essas situações, essas práticas em que eu tenha habilidade e fortalecer aquilo em que eu já tenho, em que eu sou forte, em que eu sou capaz. Porque quanto mais eu fortaleço aquilo que eu sou capaz, que eu tenha já habilidade, melhor eu vou me sentir e melhor vai ser o resultado e mais treinamento eu vou ter a respeito do assunto, certo? Então, a esposa do Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt, ela disse uma frase muito interessante, que foi: ninguém pode fazer você sentir-se inferior sem o seu próprio consentimento. Vou repetir: ninguém pode fazer você sentir-se inferior sem o seu próprio consentimento. Então, de todos os julgamentos que nós fazemos a nosso respeito, de todos os julgamentos que nós fazemos, nenhum é tão importante como o que fazemos a nosso próprio respeito. Dizem que, se não me engano, foi Charles Chaplin que disse que se ele tivesse que avaliá-lo para entrar num clube, ele não o aceitaria no clube, algo parecido com isso. Então, qual é a avaliação que você faz a seu respeito? Porque é isso que vai trazer o resultado. As pessoas, elas vão te avaliar negativamente quando você se avalia negativamente, quando você pensa sobre você de maneira inadequada. Então, é impressionante porque nós criamos ao nosso redor um ambiente emocional. O meu pensamento, a minha forma de pensar, minha forma de lidar com as questões gera em torno de mim um ambiente que pode ser um ambiente positivo ou um ambiente negativo, um ambiente produtivo ou um ambiente improdutivo, um ambiente em que as pessoas elas vão se sentir confortáveis na proximidade de mim, ou elas vão fugir e me evitar. Então, a maneira como eu me sinto é a maneira como o ambiente ele se conecta, né? Ele acontece em torno de mim. Foi feito um estudo, né, com uma partícula de gelo.
né, que é a água, né? Então, colocaram de uma maneira técnica, científica, essa partícula de gelo e aproximaram pessoas deprimidas, depressivas, dessa redoma onde estava a partícula, e a partícula ela se deprimia. Vinham pessoas alegres, felizes, né, e tal, e a partícula ela resplandecia. Então veja que esse é um experimento científico, não é uma coisa aleatória. Então qual é a sensação, qual é a impressão que eu tenho sobre mim? Como é que eu me sinto, né? Como é que eu reajo diante dos fatos? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Então, é um relacionamento produtivo, alegre, descontraído, ou um relacionamento, um ambiente depressivo, triste, negativo, né? Eu estou usando muito a expressão negativo e positivo, eu nem gosto muito dessas expressões, porque fica meio clichê, meio vulgar, mas é para a gente entender que existe um aspecto positivo, né, que nos leva para frente, que nos impulsiona para os resultados, que gera um ambiente agradável, e tem aquele outro comportamento que nos prejudica, nos impede de alcançarmos resultados adequados. Então, é, eu não posso, você não pode, nós não podemos esperar a realização do seu potencial, porque existe em você, em cada um de nós, um determinado potencial. Essa capacidade, ou essa potencialidade, ela vai ser desenvolvida ou não na sua vida. Vai depender de quê? Vai depender de você. Vai depender da sua percepção do potencial, da capacidade, de você acreditar que é capaz, então, de trabalhar aquilo de maneira que esse potencial seja exercido. O que nos impede, as nossas questões emocionais, as nossas crises emocionais, a maneira, desculpe, como nós nos avaliamos, elas vão nos impedir ou nos propiciar a maturidade, a maturação do nosso potencial, da nossa capacidade, nos impulsionando para frente, nos impulsionando para os resultados que nós podemos alcançar. Então, às vezes a gente ouve dizer, o fulano tem tanto potencial, mas, né, e fica no mais. O que significa isso? Fulano tem tanto potencial, mas ele não está, obrigado, mas ele não está conseguindo desenvolver esse potencial. Então, por que é que alguém não consegue desenvolver o potencial? Por que é que alguém não consegue desenvolver a sua capacidade? Por que é que você não está conseguindo desenvolver a sua capacidade? Por que é que você não está conseguindo alcançar os resultados que você poderia alcançar? O que tem impedido você? Quais são os pensamentos limitantes? Qual é esse sentimento de incapacidade? Por que é que você não pode ser feliz? Por que é que você não pode ser adequado? Por que é que você tem que resmungar, viver uma vida desagradável? Né? Porque existem questões emocionais não resolvidas na sua mente. Existem pensamentos, né? Lembrando de novo que primeiro vem o pensamento, depois uma emoção e, por fim, o comportamento. O comportamento, em última análise, é resultado de um pensamento que está ligado a determinadas crenças limitantes, pensamentos limitantes, que me impedem, então, de alcançar os resultados. Por exemplo, a gente trabalha com pessoas no consultório, então, muitas vezes, já tenho me deparado com pessoas que poderiam viver de maneira próspera financeiramente, mas eles se sentem inadequados e incapazes, porque, afinal de contas, seus pais não conseguiram passar de um determinado nível, então a pessoa não consegue superar, não consegue alcançar o resultado melhor do que seus pais, porque estão presas emocionalmente a um contexto familiar. Então nós precisamos, voltando à ideia da autonomia, você precisa ser sua prioridade, você precisa ser uma pessoa que vai pensar em você. De novo, não é o egoísmo, porque eu só consigo verdadeiramente ajudar alguém quando eu me sinto bem, quando eu me sinto bem comigo mesmo. Quando ajudar a uma pessoa é uma opção que eu tenho, não uma obrigação. Eu vou poder, então,
experimentar novos relacionamentos, eu vou experimentar novos desafios e vou superar esses desafios com capacidade, com perfeição, né? Então, eu não posso esperar a realização do meu potencial sem uma autoestima adequada, sem uma autoestima saudável. Fica difícil dizer autoestima elevada e autoestima rebaixada, porque, na minha opinião, como é que a gente mede isso, né? Termos de elevado, vai até 100, até 10 e rebaixamento. Mas eu prefiro usar a palavra autoestima saudável, né? Ou uma autoestima adequada, para que você possa desenvolver esse seu potencial. Existem pessoas com potencial X e outras com potencial Y. O importante é que aquela que tem potencial X desenvolva o X de potencial que ela tem e o Y desenvolva o seu Y de potencial. Então, em que família, em que estrutura familiar você nasceu? Eu nasci numa estrutura familiar em que a autoestima era rebaixada. Como consequência, eu carreguei durante muito tempo na minha vida um sentimento de autoestima baixa, né? Autoestima rebaixada, não adequada. Qual o ambiente familiar em que você viveu? Como era, quais eram as frases que se ouvia na sua casa a respeito de capacidade, habilidade? O quanto você foi cobrado, né, em termos dos resultados que você não alcançava, o que eles queriam, papai, mamãe ou outra pessoa significativa queria que você alcançasse e você não era capaz. O que você ouvia? Como é que você lidou com essas informações? Lidou e lida até hoje, provavelmente. Então, se você percebe que existe um potencial, uma capacidade em você que ainda não foi desenvolvida, é porque a sua autonomia, a sua autoestima, ela está rebaixada. E ela está rebaixada por questões antigas, anteriores, né? Onde você, de alguma forma, se viu e se vê impedido de prosperar e de crescer na sua vida pessoal. Emocionalmente, nós precisamos nos libertar, né, de padrões limitantes. Então, a maioria das pessoas subestima seu poder de mudar e crescer, porque o desafio é um desafio, né? Mudar e crescer. Mudar de parâmetros, mudar de ideias, mudar de sentimentos, mudar de relacionamentos, mudar de cidade e aceitar novos desafios para que você possa crescer. A maioria das pessoas tem uma frase: não vamos mexer com isso não. Vai dar muito trabalho. Mas isso vai ser muito difícil. Mas por que... me lembrando aqui de uma pessoa que eu atendia, então ele teve uma grande oportunidade de trabalho e a família dizia: não, mas é muito longe. Não, mas você vai ficar muito cansado. Não, mas não precisa ir, procura um emprego aqui mesmo, no seu município, né? Ele tinha que sair de um município para outro, 1 hora e pouco de viagem, mas era uma grande oportunidade. Felizmente, ele, orientado em terapia, ele conseguiu superar essas vozes familiares e está tendo grandes resultados na vida dele profissional, né? Mas precisou romper com um ambiente emocional, familiar, romper com o comodismo, né, que ele tinha já desenvolvido e se aventurar no trânsito, se aventurar numa nova oportunidade que foi colocada diante dele. Nós precisamos, uma pessoa saudável é uma pessoa realizada e que celebra essas realizações. O self, o eu, ou chame do que você quiser, ele precisa se sentir realizado. Então, você está realizado naquilo que você faz, você se sente feliz fazendo o que você faz. O que você faz é aquilo que você realmente gostaria de fazer, com o que você se identifica.
Então, isso é fundamental. A gente entender que a autoestima me leva a, a essas escolhas que vão ser sucesso na minha vida, que vão me fazer sentir feliz e que vão trazer resultados financeiros. Uma definição de autoestima é a autoestima, quando plenamente realizada, é a vivência de que somos adequados para a vida e suas exigências. Somos adequados para a vida e suas exigências. Isso é uma definição de autoestima. Então, você se sente adequado para a vida, você se sente adequado para as exigências, as oportunidades, você é feliz com o que você faz, você tem relacionamentos adequados, satisfatórios, ou seus relacionamentos são frustrantes, são relacionamentos abusivos, ou relacionamentos realmente saudáveis. Então, especificamente, a autoestima, como eu já mencionei, e agora de uma maneira mais didática, é a confiança em nossa capacidade de pensar, confiança em nossa habilidade de dar conta dos desafios básicos da vida e a confiança em nosso direito de vencer e sermos felizes, a sensação de que temos valor e de que merecemos e podemos afirmar nossas necessidades e aquilo que queremos. Isso aqui é muito importante, né? Queria destacar essa frase última que eu li. Afirmar nossas necessidades. O que é que você quer? Do que é que você necessita? Então, quantas vezes, talvez você já tenha sido perguntado o que você quer de presente de Natal? Natal está chegando, com pandemia ou sem pandemia ele vai chegar. Então, o que é que você quer de presente de Natal? Ah, qualquer coisa. Qual é a sua necessidade? Não, imagina, nenhuma. Ou então aquela frase, ah, você está tão bonita hoje. Ah, são os seus olhos. Ah, imagina. Então vai por aí, gente. Então, uma pessoa com autoestima adequada, ela é capaz de dizer o que ela necessita e o que ela quer, certo? Eu ganhei um tênis no domingo de um querido amigo, irmão, aqui da igreja, né? E ele, coincidentemente, me deu um tênis que ele já tinha me dado antes, igualzinho. Aí fica aquela coisa, né? Digo ou não digo? Não, claro. Falou, ó, fulano, esse tênis é igualzinho aquele que você me deu, né? E agora eu estou esperando um próximo tênis diferente do que ele tinha me dado, né? Se ele estiver vendo aí, então está sabendo que eu quero um tênis diferente. Pode ser tênis mesmo, viu? Seria ótimo um tênis. Então, a, a essência da autoestima é você confiar nas próprias ideias e saber que você é merecedor da felicidade. Muitos buscam a felicidade em coisas, objetos, pessoas, né? Dinheiro, fama, prestígio, e a felicidade ela está dentro de você. Se você não tiver autoestima adequada, sabendo quem realmente você é, o que você pode alcançar e desenvolvendo isso de uma maneira adequada, talvez precisando de ajuda terapêutica, profissional, para que você possa ter consciência, né, da sua realidade, é fundamental a consciência, a dita consciência, que é saber quem você é, saber por que é que você é daquele jeito, se for o caso, saber quais são os fatores limitantes que te impedem, qual a história de vida, os abusos talvez sofridos, a história familiar desenvolvida, e você então, trabalhando tudo isso, ter a possibilidade de se sentir confiante e capaz dos grandes resultados que você pode alcançar. Então por hoje é só, nossa live está terminando. Terça-feira que vem eu vou continuar com esse assunto. Se você tiver perguntas, faça nas nossas redes, né, que eu vou procurar responder a todo mundo. E muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui conosco. Eu aguardo você na próxima terça-feira, às 19 horas. Um abraço e até lá. Foi feito no Facebook por circunstâncias e vai ser migrado para o YouTube, tá? Então, você pode desenvolver.
a partir de dezembro, nós estão aqui soprando o meu ponto. A partir de dezembro nós vamos estar no YouTube, tá? Um abraço, até lá. Terça-feira que vem, 19 horas.